Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguma coisinha sobre otimização de desempenho em servidores Zooplone. E esse é um tópico meio controverso, assim, é uma coisa que todo mundo critica dentro do Zoop. Vários clientes para quem eu prestei consultoria reclamavam também desse problema. E eu vou passar sobre isso mais tarde. Um dos grandes problemas que a gente tem no desenvolvimento é código. Então, são pessoas que escreveram código que são pessimamente otimizados, pessimamente escritos, e isso bagunça tudo. E as pessoas não conseguem provar que é código. Normalmente, quem administra não tem proficiência no código. Só uma pergunta. O tom da voz está bacana? Está tranquilo para todo mundo? Então, beleza. Perguntas que não querem calar. Quem mexe com Zoop aqui, Zooplone, conhece, já viu? Bacana, dá para ter uma ideia. Então vamos lá. Para segurar um pouquinho do nervosismo que eu estou aqui, eu botei muita coisa engraçada na palestra, para dar uma aliviada também, porque o bicho pega. E apesar das brincadeiras, isso é muito, 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 muito sério. Por quê? Porque a gente segura aplicações. Eu tenho uma aplicação na caixa que segura 20 milhões de acessos dia. Não é mês, é dia. É uma coisa astronômica de absurda. Exemplo, eu tenho para trabalhar com essa infra, eu tenho 4 máquinas com 16 processadores e 16 GB de RAM. E coisa de tera para HD. Então, é um universo que a gente não está acostumado. Então, vou passar aqui. Acho que o Cláudio não está aqui, mas esse é o meu disclaimer para ela, minha licença. Então, essa apresentação vai ficar disponível. Todo mundo pode pegar, usar nas apresentações que forem fazer, e bacana. Grandes problemas e mitos do mundo Zooplone. Zooplone não funcionam para grandes portais. Zoop não utiliza recurso de máquinas multiprocessadas. Quem ouviu falar de Python, Zooplone e o grande principal da história aqui, da novela? Aplicações Zooplone não são iguais no sentido de gerenciamento e manutenção a aplicações PHP. Então eu vou passar rapidissimamente por esses tópicos aqui e lá vai. Zooplone não funcionam para grandes portais. Isso é um mito. A gente tem casos astronômicos de acesso, de conteúdo, tráfego, volume de acesso, volume de dados transmitidos. E funciona bacana. A gente tem grandes cases, Embrapa, Correios está começando a implantar. A gente tem a Caixa Econômica Federal, que é o grande, enorme case que a gente conhece. Zoop não utiliza recursos de máquinas multiprocessadas. Então, quem esteve na palestra do Ekel, viu ele falar sobre uma coisinha que causa um grande transtorno, que é o GIL, que é o Global Interpreter Lock. Então eu não consigo, quando eu subo apenas uma instância Zoop, quebrar para mais de um processo no meu sistema operacional. Então, o que acontece é que o cliente, eu chego, mostro o Zoop, muito legal, muito bacana, e ele vai lá, me carrega até o servidor dele e fala, olha, eu tenho uma máquina com 16 processadores, mas olha que bacana, eu estou dando um top aqui, eu tenho um core do processador com 100%. E o resto? Não vai usar não? Como é que é? Tem que pagar para usar? Me explica direitinho essa história aí. Então, isso aqui eu vou passar depois. Existe salvação. A gente ainda não vai para o purgatório por causa do GIL. E quem ouviu outro problema seríssimo, que não tem muito a ver com a performance, mas tem muito a ver com a cultura. Quem ouviu falar de Python? Quem ouviu falar de Zooplone? Então, iniciativas como essa, como a PyCon, ela traz para a comunidade corporativa confiança no negócio. Há uns 2 anos atrás, você não tinha, você chegava, eu quero te vender Zooplone. Eu não conheço Zooplone. Que é isso? É shampoo? É biscoito? Que negócio que é esse? Não sei o que é. E você não conseguia. Aí, através de muito case, muito trabalho, a gente conseguiu reverter bastante isso. Tanto é que Brasília, acho que, se eu não me engano, 70% do mercado Zooplone do Brasil tem Brasília. Então é muito interessante. E o grande principal dessa história, que eu vou falar isso mais umas 2 vezes, aplicações Zooplone não são iguais no sentido de gerenciamento e manutenção a aplicações PHP. Pessoal,
parece brincadeira o que eu estou falando, mas a hora que você cai dentro de um lugar, você vê isso, que aplicações OPPLONE são tratadas exatamente como se fossem PHP. Estilo, joga no servidor, está funcionando e acabou, tchau. E quem mexe com Zope verdadeiramente sabe que a banda toca de uma outra música. Então a gente tem diversos problemas por causa disso. Nós temos aplicações que tem máquina para rodar, tipo 16 processadores. Isso aí eu pego direto, 16 processadores, 16 GB de RAM, 8 GB de RAM. E a máquina não consegue dar 15 requests por segundo. Então a gente vai descobrir um pouquinho do porquê que isso acontece. Opa. Beleza. Então isso aqui ilustra um pouquinho da situação que a gente vive todo dia. Essa aí é uma casa dos horrores que representa todos os problemas que eu vou falar daqui para frente. Quem mexe com os OPPLONE vai reconhecer alguma das coisas que eu vou falar aqui. E o negócio é feio mesmo, gente. O negócio é feio. A gente tem muita coisa para caminhar. E graças ao Bom Pai a gente está conseguindo mudar bastante esse cenário. A gente já tem aplicações, portais absurdos em tamanho, que rodam rapidíssimo. Por exemplo, quem quiser acessar aí, unesco.org.br. Foi uma das últimas migrações que a gente fez de Plone 2.0 para Plone 3.1. Então, isso é outro ponto apocalíptico que um dia a gente vai bater um papo sobre isso, que é a migração. Primeiro problema. Esse é um problema que eu peguei em um cliente e o cara tinha uma instância Rambo. O que é uma instância Rambo? É aquela que ele monta, o desenvolvedor montou para ele a aplicação. Bacana, o portal funciona legal na máquina dele. E para colocar no servidor, ele vai, pega uma fita vermelha, a bandana do Rambo, amarra no servidor, põe 1 GB de RAM e deixa rodar. Esse é um problema muito sério. Eu já vi acontecer em portais de tamanho grande, eu não vou falar por motivos claros, mas portais de tamanho relativamente grande, e tinha uma instância segurando tudo, não tinha cache, não tinha nada, batia direto na instância e morria, não aguentava o processamento. Como a gente resolve o problema da instância Rambo? É utilizar um servidor de cache na frente. Alguém conhece Varnish, Squid, afins? Legal. Então, a gente tem que usar no mundo do OPPLONE. Porque o Zope é lento? Não é porque o Zope é lento. Porque, eu vou passar rapidinho por isso, mas o que acontece? O Zope, ele tem um servidor por baixo dele que é o ZeoDB. O que é esse ZeoDB? É um servidor de dados completamente orientado a objeto. Só que, para quem está habituado com orientação a objeto, você precisa instanciar objetos para trabalhar com eles. E o que acontece? Muitas vezes, essa aplicação não é rápida no Zope. Perdão, ela é muito rápida no Zope, só que para determinados tipos de arquivo, ela é muito lenta. Por exemplo, coloco arquivos absurdamente grandes, tipo PDF de 50 MB, de 80 MB, 100 MB, e é inacreditável. Eu sei que mas eu já vi um caso de um cliente que tinha um PDF de 1 GB na máquina dele. Então, são processos que estavam milhões de anos da época que tratava a partir da Arca de Noé, todo o catálogo dos animais que foram, e estavam nesse PDF de 1 GB. E o mais interessante é que não existia cache para esse cara. Então, o que acontecia? O cliente lá, vou acessar o grande PDF, eu preciso saber se uma mariposa estava na Arca de Noé. O que acontecia? Acessava o arquivo. O que o ZeoDB tem que fazer? Eu tenho que carregar, o processo de load. Eu tenho que carregar esse arquivo para minha memória. O que acontecia? Maquinazinha razoável, 4 GB de RAM, morria. É interessante até ter a onomatopeia, porque é o que acontecia. E acabou. Morreu a instância, morreu todo mundo e ninguém conseguia acessar. E eu vou falar disso depois, como a gente resolve essa semântica da problemática. E com cache, o que a gente ganha? De brinde, de guja. A gente ganha performance, muita. Por que a gente ganha performance com cache? Porque a gente faz uma saída alternativa, que é utilizar o servidor de cache como reverso. Então, na frente, ao invés de ter um Zope escutando na porta 80, na porta 8080, o que quer que seja, você vai ter um Squid na frente, porta 80. A requisição chega no Squid ou no Varnish. Eu vou falar um pouquinho do Varnish. Mas chega no Varnish e no Squid, e aí ele checa. Opa, eu tenho esse cara no meu cache? Tenho.
devolve. Ele não desce nada na pilha. Não chega. Quando eu dou treinamento, eu mostro isso. Boto lá 6 máquinas, todo mundo vendo o log, e vou lá e falo, vamos começar a fazer cache. Todo mundo vai navegando e cria cache. Então, nos próximos acessos, você não tem acesso à instância. O Squid já retorna direto do cache. Então, isso é ultra mega rápido. Você clica na Unesco, que vocês vão ver. Vai renderizando absurdamente rápido. E o caso Unesco, era um caso meio complicado, porque o pessoal já estava, se eu não me engano, há uns 3 meses sem pôr conteúdo. Então você imagina um portal de uma instituição do calibre que é a Unesco, 3 meses o portal principal dela sem pôr conteúdo. Então era uma situação que estava insustentável. Tanto é que a gente pegou o projeto e uma semana depois estava migrado tudo certinho. Bem, outro problema que a gente tem com o Zope, que é o problema da alta disponibilidade. Várias pessoas afirmam que não é possível desenvolver soluções de alta disponibilidade com o Zope. Isso, até pouco tempo atrás, era verdade. Você não conseguia fazer aplicações de alta disponibilidade com o Zope, porque você tinha um ponto de falha. Eu conseguia chegar nas minhas instalações em um único ponto de falha, que era o ZIL, que era o servidor de banco de dados. Então, eu não conseguia nada que replicasse esse cara. Por exemplo, a minha máquina que está servindo o ZIL queimou o HD. Eu perdi tudo. Eu não tinha como. Perdi tudo entre aspas. Eu perdia todo o portal, caía tudo. Porque eu tinha tudo balanceado em cima, balanceador de chegada, que seria o Squid, um balanceador de carga embaixo, tudo replicado. E a hora que eu chegava, no menor nível, ele quebrava. Porque o meu ZeldDB morria a máquina. Então, hoje, para quem estava aqui ontem, na palestra do Rogério, a gente viu um camarada mágico, que para mim esse é o grande ponto do Hell Storage. Não é nem a velocidade dele. Pra você ter uma ideia de quanto eu era preocupado com isso. Não é nem a velocidade do Hell Storage, que é bem mais rápido que o File Storage, que o ZeldDB usa. A grande ideia a grande sacada para mim do Hell Storage é a questão de você poder ter replicação. Então, eu tenho 3 servidores Postgre embaixo, replicados, que eu já vi funcionando e funcionam redondo. Então, caía um servidor Postgre, os outros assumiam. Então, o meu único ponto de quebra que eu tinha acabou de morrer aí. Então, para mim, eu não precisava nem... Ele podia ser mais lento, para falar a verdade. Se ele fosse um tiquinho mais lento que o File Storage, eu ainda ia usar. Porque eu ganhava essa funcionalidade, que era o meu calcanhar de Aquiles nas minhas arquiteturas. Bem, eu já passei aqui, fui um pouquinho mais empolgado. Problema 3. Arquivos enormes sendo armazenados diretamente no ZeldDB. Pessoal, pode acreditar, tem mas muito cliente que faz isso. E não é falha deles, porque isso é um processo que as pessoas normalmente não têm conhecimento dessa questão. Então, você acaba tendo vários portais que são demasiadamente lentos em virtude de poucas alterações que você faz e que conseguem transformar drasticamente a performance. Então, a gente tem isso. Nós tínhamos um cliente lá no TreePoints que era um pessoal que mexia com imprensa. Eu não vou falar também o nome por 2 problemas. Quando tiver coisa boa, eu vou falar o nome. Quando tiver coisa ruim, eu vou deixar guardadinho. Mas aí, ele tinha lá trocentos PDFs de tamanhos absurdos. Tipo, 100 mega, 50 mega. E era um martírio isso, porque a hora que você enchia o tamanho definido lá no Squid, acabou. Era direto no Zope, e o Zope tinha que fazer essa carga. Então não existia, eles podiam colocar lá, aí talvez eu até apele. Eu ia falar de um cluster lá do Google, por exemplo. Mas talvez até assim, se fosse um cluster do Google, eles iam conseguir consumir toda a memória. Eu acho possível. Se não tiver nenhuma tecnologia alienígena, né, no Google. Para quem jogou Tiberium Wars, sabe o que é, mais ou menos. Então, a solução para esse problema terrível é a gente usar um produtinho para o Zope que chama File System Storage. Esse cara faz a mágica. O que ele faz? A hora que você adiciona um arquivo do tamanho que for lá no Zope, no Plone, ele vai mandar esse arquivo para dentro do teu disco, vai mandar para o teu sistema de arquivos. Então, aí você me pergunta, como é que você faz para ter referência do arquivo que você mandou? Ele guarda no ZeldDB só uma referência para aquele arquivo. É um negócio minúsculo, é uma referência apontando, olha, este camarada aqui, esse UID desse objeto meu, esse ID único, está referenciando aquele objeto X que está no disco.
Te vira com ele. Não quero nem saber. Falta 15, pessoal. Então se vira com ele. Outro problema. Esse problema aqui, eu vou ter que demorar um pouquinho. Me perdoa, mas esse problema aqui foi um negócio complicadíssimo que nós pegamos em um cliente que teve uma história engraçada. Eu prometo que eu vou correr. Mas são códigos que utilizavam getObject para pegar informações simples que estão disponíveis nos índices do catálogo. O que é essa coisa complexa aí? Bem, o Zope, a gente já falou, trabalha com banco orientados a objeto, muito bonito, muito bacana. Só que na hora que existe um esquema lá que é o portal catalog, quando você trabalha com Plone. O que esse portal catalog faz? Ele mantém índices e referências para todos os objetos, obviamente que tem índice, do teu portal. Então você consegue pegar as informações muito tranquilo, tipo você varre o portal catalog e consegue pegar informações como título, data de criação, data de efetivação, enfim, várias informações. Só que existem alguns desenvolvedores no passado remoto que desenvolviam aplicações que eu não quero saber se o catálogo tem, me traz o objeto. Porque trabalhar com objeto é muito mais fácil, porque várias vezes você não tinha o índice definido. Então trabalhar com objeto era mais fácil, porque às vezes, não sei porquê, criar índice é um negócio muito fácil. Então você ia lá, criava um índice e resolvia o problema. Mas essa galera usava o getObject. E, só para dar um contexto aqui, vamos pensar no problema anterior nosso aqui, que era aquela questão dos arquivos enormes dentro do ZODB. Então eu boto lá os meus arquivos, e imagina que eu vou rodar no template meu, eu quero listar todos os objetos por título que estão dentro de uma pasta. Só que lembra, dentro de uma pasta específica do Plone, eu tenho lá 10 PDFs de 100 MB, por exemplo. Então, para a pessoa pegar o título, não precisa de nada disso. Você vai no índice, igual o índice de banco de dados mesmo. Objeto X, qual é o teu título? Olá Mundo. E já mostrava. Aí o que o pessoal fazia? GetObject carregava 100 MB para mostrar o título. E isso é um negócio que é muito, muito, muito presente. A gente vê, teve uma reunião que eu cheguei ao cliente, eu e o pessoal da empresa, e o cliente chegou e falou assim, olha, vamos ter uma reunião, quero conhecer um pouquinho sobre Plone e tal, aquele negócio. E a gente chegou e sentamos numa mesa lá redonda, e ele falou, antes de começar a reunião, vamos fazer o seguinte, eu vou acessar o meu portal e vou clicar lá na última página de notícias, porque imagina, eu tenho 100 notícias lá, o Plone ele vai paginando. Então ele clicou na última notícia, na última página, na página 10, por exemplo. E a gente sentou, ele falou, agora vocês vão esperar aí, vamos começar a reunião, vamos conversar, porque o sistema ele é lógica altamente complexa. Demora para processar. Bacana, sentamos lá e começamos a conversar. 10 minutos depois, o sistema ainda estava rodando para achar a última. Aí 15 minutos depois ele conseguiu renderizar. Deve ter dado a volta em Marte para buscar, né? Mas enfim. Aí a gente chegou e falou, não, é isso que vocês estão me vendendo? É Zope Plone? É isso aqui que vocês estão... É esse mesmo negócio? Falou, não, peraí, vamos ver o código primeiro. Chegamos no código, que é onde a verdade é mostrada, e lá dentro tinha uma chamada recursiva lá para todos os objetos do portal. Só que tinha a condição base, era 1 em 100, por exemplo, que você atingia a condição base. Então, ou o portal renderizava depois de um século, ou ele ia lá e estourava, estourava o limite de recursão. Então foi um caso muito, muito complexo que nós pegamos lá. E ficou resolvido. Depois, não é mentira, isso aí é uma coisa que funcionou muito legal. A gente reescreveu a aplicação e hoje quando você clica lá, óbvio, está tudo em cache, está tudo num setup bacana. Mas se você clicar lá, vai ser bem parecido com a Unesco. Vai te dar lá 2 segundos, estourando muito, muito por causa da sobrecarga de todo mundo logado, mas 5 segundos para carregar isso. Isso testado e rodando fino e o cliente satisfeito, que é o que interessa para a gente. Bacana, eu já passei a solução mágica aqui. E tem um negócio aqui que a gente tem uma inclinação sobrenatural para isso, que é sempre tem um problema X, muitas vezes a gente prefere ir lá escrever um código. Então é isso que eu expliquei aqui, sempre ter cuidado com a mega ultra power resolução de um problema. Pessoal, esse problema da recursão lá que a gente pegou nesse portal, a gente resolveu simples com uma pesquisa no catálogo. Era a coisa mais tranquilinha que tinha para resolver. Então o cara lá fez uma magia desnecessária,
sei lá, queria sabotar aquele negócio. Vai saber. Então, outro problema, infraestrutura não otimizada. Alguns administradores costumam criar ambientes com as configurações de fábrica e não se preocupam com a performance por causa do mito. O Zope é lento mesmo, não adianta não mexer em nada. Esse negócio eu escutei da boca de um administrador, em um lugar que eu fui, e na hora que ele me falou isso, eu pensei no sistema de castas. Eu não sou estudioso do assunto, mas na Índia você tem lá uma divisão, sei lá como que é aquilo, mas um sistema de castas. E você tem lá os párias, enfim. E o que acontecia? O pessoal lá, existiam algumas pessoas lá, que elas ficavam a vida toda sem fazer nada. Porque, por causa do medo de voltar em uma próxima vida, isso é um assunto muito psicodélico, mas numa próxima vida, você chegava lá e voltava como um ratinho, por exemplo. Então a pessoa não fazia nada. Eu não quero virar um rato, não quero virar uma barata. Imagina, estou andando na rua e alguém me pisa. Enfim, voltar um protozoário, alguma coisa assim. Então, os administradores não faziam nada. É um medo, era um negócio absurdo de mexer. Bem, solução para isso. A otimização prematura é a causa de todo mal. Quem mexe com programação já ouviu falar desse mantra. Principalmente os programadores Python. Em Python, muitas vezes, um código que a gente escreve em Python já sai otimizado de fábrica, já sai muito bacana. Então, dependendo da situação, você nem precisa nem preocupar com isso. Então, esse é o problema. Não se preocupem com otimização de cara. Vamos fazer uma coisa bacana que funciona. É preciso analisar cuidadosamente a arquitetura e todos os componentes que deverão ser utilizados. Quer um exemplo clássico? O Squid. O cara chega lá, vou fazer cache. O Douglas falou lá na PyCon que eu tinha que fazer cache. Que eu não poderia sair vivo daqui sem usar cache nos meus portais Zopclone. E cheguei lá e peguei o arquivo de configuração padrão do Squid e joguei lá. Não vai funcionar, gente. Não vai fazer mágico. A gente tem 3 coisas aqui que é o que eu mais pego em cliente que são extremamente problemáticas. Primeiro ponto, o cache peer. Muita gente faz balanceamento de carga de portais Zopclone com cache peer. Bacana, funciona à primeira vista, mas é um negócio lento. Lento. Quando a gente muda para as soluções que eu vou apresentar aqui, você vê uma garantia de performance absurda. É um negócio muito interessante. E você ganha de brinde aí um esquema, porque isso aí, tipo, existem pessoas mais teóricas que talvez possam discordar de mim. Mas eu sou um cara muito prático. Cache peer para mim é uma gambiarra. Por que é uma gambiarra? Cache peer é tentar fazer o Zope e trabalhar como se fosse um servidor de cache. O Zope não é servidor de cache. Não tem nada a ver o A com B aí. Só que no corredor a gente pode conversar, se vocês quiserem. Storage, UFS. Muita gente configura Squid padrão, bacana. Você tem lá o UFS. O que é o UFS? É um sistema de armazenamento que ele tem para o cache que é síncrono. Então, lembra, serializado. Tô indo. E muito lento também. O que a gente recomenda? Usar uma substituição para ele, que é o AUFS ou o DISC-D. Que, talvez nem o DISC-D, mas o COS. São os esquemas de armazenamento dele. Porque eles são assíncronos. Então eu consigo processar diversas coisas ao mesmo tempo. Então você ganha mais outro banho de performance. E outra coisa que o pessoal não atenta, que é o tamanho dos objetos a serem cacheados. Isso é um negócio muito importante, porque acontece muito de você chegar num lugar e você tem uma média de tamanho de arquivos no Plone de 15 MB. Só que o padrão lá, se eu não estou muito enganado, é 8 MB. Então o que vai acontecer? Meu arquivo é maior, não vai mandar para o cache do Squid. Beleza, toda hora. Estou achando que a minha configuração está ultra mega power e cheguei lá e toda hora eu estou pegando o arquivo direto do Zope. Estou tendo que processar, fazer aquele processo de carga que eu disse. Então ele é bem problemático. Servidores multiprocessados. Então o Zope, como apenas uma instância, não utiliza diversos cores. Isso é um negócio bacana e muitas das vezes é um grande calcanhar de Aquiles que eu tenho. O Bruce Eckel explicou isso muito bem na palestra dele. É uma coisa que me injuria muito, essa questão do Python. Não que seja um problema para mim, mas me injuria porque, é o que eu falo ali embaixo, o cliente não quer saber o GIL do Python. Eu não vou chegar para ele ficar, olha, a gente tem um problema no Python, que é o Global Interpreter Lock, que você não vai conseguir utilizar seus cores. Então, lembra aqueles 50 mil reais que você usou? Você não vai usar para eles. Lógico que, veja bem, tem uma solução e eu vou passar aqui. Mas o cliente, se ele ouvir isso, ele me mata. Ele me joga do quinto andar lá de Brasília. Então,
a gente vê isso muito. O cara chega lá e me arrasta para o servidor, é o que diz, tem 100% em um core e você tem lá 0% nos outros 15%. Então é um problema. Como que resolve? Então é um problema que tem solução e qual que é o grande macete disso? Ou você utilizar um servidor ZIL com várias instâncias. Novamente, cuidado com isso. Não é porque eu tenho 16 cores que eu vou criar lá 16 instâncias do Zope. Tem que ser um negócio avaliado, tem que ser um negócio estudado, porque é uma coisa que eu vou falar adiante. Não usem empirismo. Bem, eu vou tentar teleportar aqui. Então não usem empirismo para isso. Tipo, o fulano de tal falou comigo que vou usar 20 mega no meu cache size do Zope e vai funcionar. Só que o meu portal tem 10 acessos por dia. E o portal do fulano de tal tem, 1 milhão de acessos. Então não adianta também ele falar, aqui para resolver o meu problema eu coloquei aqui 1 GB de cache, por exemplo. Não vai adiantar, porque você vai ficar lá armazenando, gastando muita memória em cima de algo que não é necessário. Outra coisa bacana, isso foi um negócio que eu descobri, porque um camarada que a gente fez isso, ele queria que um processo específico ficasse em um determinado core. Eu não sei o que ele arrumou, uma paixão que foi com um core do processador lá, que ele falou, eu quero que fique nesse core. Então a gente usa um programinha que chama taskset, que ele determina qual é a afinidade de um determinado processo com um core, com uma CPU. Então foi um negócio bacana que resolveu o problema dele. Outra coisa, profiles esquecidos. O que é isso? Bacana, meu portal está devagar e não consigo fazer esse negócio andar, está tudo certinho, o que mais falta? Só que quando o meu desenvolvedor estava desenvolvendo, ele instalou um produtinho lá que é um profiler, que ele fica o tempo todo validando todas as requisições para ver o tempo. Então, e você levou para produção aquilo, exportou o DataFS, o que quer que seja, e ele ficou lá. Então o portal meu está na produção rodando e não vai de jeito nenhum. Solução, eu falo isso, tatua no braço, pelo amor de Deus. Eu desabilito o meu profile. Tatua no braço. E sempre lembre de desabilitar o profiler quando o portal for para produção. É a mesma mágica, a mesma história de sempre. Não suba nunca um portal em produção com modo debug, por exemplo. É lento, é muito lento. Você não vai conseguir trabalhar nesse sentido. Outro problema. Está quase acabando. Então, o outro problema que a gente tem, muito nos lugares que eu vou, é o problema toma que é teu. Alguém tem alguém já passou por isso? Que é tipo, estamos implantando uma nova tecnologia e toma que é teu. Eu não sei como é que é, eu não sei por onde que passa, e toma aí, chegou um Zope aí, você que administra. Você está matando o administrador, porque o cara vai pirar mesmo, e vai matar a tecnologia, porque não é assim que funciona. Aquele negócio, eu vou falar de novo o mantra, Zope não é PHP. O buraco é muito mais embaixo. Qual que é a solução para isso? Preparar a equipe para administrar Zopiplone. E um negócio que eu costumo falar é que o Zope ele é carente, gente. O Zope ele é muito carente. Então ele precisa de carinho, de acompanhamento constante. É igual aquele negócio, você não bota um filho no mundo e larga. Normalmente você vai lá, cria, educa e prepara para o caminho da vida. Mesma coisa com o Zope. Chegou, implantou no cliente. Você tem que ter o tempo de validação, de ajustes, de tuning, para determinar que o Zope vai ficar o melhor possível para a realidade daquele cliente. E, obviamente, você sempre deixa uma folguinha, porque o dia que o cara procurar o BBB da empresa dele, o cara vai ter um pico de acesso absurdo. Então você tem que preparar para essa folga. Novamente, Zope não é PHP. Quando o pessoal for implantar Zope na empresa, lembra, temos que ter uma infraestrutura melhor, temos que ter um preparo melhor. Esse caso aqui é um negócio interessante, que veio do YouTube essa ideia, mas é muito bacana, que é cada um no seu quadrado. Tem que ter, pessoal. Você tem lá um cara que vai... O Zope, para mim, é a mesma coisa do Unix. São pequenos programinhas que fazem uma tarefa muito bem. Então é a mesma coisa. Então, neste quadrado do meio, vermelho, não sei se está dando para todo mundo enxergar, nós temos aí o Squid. O Squid lá, o Vernish e o Pound. Quadrado preto, um servidor com instâncias. E no quadrado branco, por sua vez, o ZIL. Eu devia ter rabiscado, mas eu esqueci. Bem, e outra dica bacana que serviu muito para mim, que é muito bacana, tipo, eu já tinha várias infraestruturas muito poderosas, muito fortes, aguentando muitos requests, e bastou substituir o Squid, porque o Squid ele é um cara meio problemático, porque ele tem diversas configurações de melhora de performance, e você não acha em lugar nenhum. Quem me ensinou muito com o Squid foi o carinha do Last FM. Então,
Quem conhece Last FM, aquele serviço de música? Legal. Então, o carinha deles que me ensinou, porque ele explicava no post dele, no blog dele, o que funcionava bem, o que não funcionava. Porque uma coisa é um squid no portal com 1000 acessos, outra coisa é um squid no portal com 20 milhões de acessos. Então, o squid não é bacana, eu não recomendo. Depois que eu conheci o Vernish, não usem squid, pelo amor de Deus. Só se for obrigado mesmo, se o pessoal não quiser treinar pessoas em Vernish, e assim vai. Aí está o diagrama do quadrado. O primeiro quadrado ali seria um servidor de cache. O servidor não quer dizer especificamente uma máquina física, mas um processo servidor. Então você tem um servidor de cache, que seria ou Squid ou Vernish, e logo abaixo você tem um load balancer, que é aquele negócio, não usem cache peer do Squid, não funciona bacana. Eu tenho portais absurdamente enormes, e quando você botava com cache peer, você não conseguia ganhar muitos requests com ele. Então você coloca, eu uso particularmente em todo lugar que eu vou, ou Squid ou Vernish em cima, na primeira camada. Na camada de baixo eu já uso o Pound, que é um softwarezinho pequeniníssimo, que ele foi desenvolvido especificamente para o Zope, mas que, tem o meu portalzinho em PHP e quero fazer um load balance dele. Manda o Pound. O Pound responde na primeira porta. O Rogério, que está aqui, que deu palestra ontem, vai explicar melhorzinho isso aí. E manda para lá, chega lá no load balance, ele vai escutar numa porta 80 da vida e vai distribuir para suas N máquinas. Coisa bacana que eu faço no treinamento, ninguém acredita. Eu boto lá, 6 máquinas com Pound e tô lá dando treinamento, falando, pessoal, tá acessando instância, bacana. Puxo o cabo de rede. Vou andando atrás lá, tá bacana, funcionando bacana. Puxo o cabo de rede do outro. E vai. E as pessoas percebem que ele vai balanceando mesmo. É um negócio muito, muito eficaz. E coisa bacana, não grava nada em disco. A não ser log, né? Mas enfim, não passa nada. Já está acabando. E aqui embaixo você tem o servidor ZIL, que é onde vai armazenar. E observa, aqui em cima eu tenho, ali em cima eu consigo fazer tudo redundância no DNS. Eu consigo fazer redundância no Pound. Eu consigo fazer a redundância nas instâncias. Mas olha o meu ponto morto aqui. Era o ZIL. Essa máquina queimou. Adeus, não tinha nem conversa. Aí com a grande magia do Hell Storage, resolveu esse problema, porque eu posso vai chegar em um clusterzinho lá Postgre e cair uma máquina, as outras respondem na mesma hora. Então acabou. Com isso você consegue fazer alta disponibilidade bem bacana no Zope utilizando ferramentas open source. E se nada resolver, o que a gente faz? A gente usa um esquema que funciona bacana, mas eu sempre uso como último dos últimos recursos, que é o esquema que é o deploy estático. O que é o deploy estático? Bacana, você vai renderizar algo que é muito complexo, que gasta muito no Zope, e você de tempos em tempos, você pega aquilo via vou falar um pouquinho das ferramentas, mas eu não testei, que é o wget-m. Então, o wget-m lá faz o mirror daquilo, pega o HTML e as imagens e manda um servidor web servir, que seria no caso aqui, que o que eu recomendo mais é o Nginx, ou Nginx, que é muito, muito, muito rápido. Ferramentas que fazem essa questão desse congelamento hoje. Aqui eu conheço, porque eu já esbarrei com ela em alguns projetos, é o Frozer, do pessoal da Weimar. E um cara que eu imagino que eu não vejo porque não funcionaria seria o wget-m mesmo. Vou fazer o mirrorzinho da página e está resolvido. Beleza. Agora acabou, chegamos à reta final. E eu queria muito agradecer ao pessoal da Tripoints que permitiu que eu viesse em meio a um turbilhão de coisas. E esse próximo slide aqui, ele tem um cunho quase emocional para mim. Que é a questão da primeira PyCon. Eu tive na primeira PyCon em Campinas e nessa época eu ainda estava bem, vai rimar, mas eu ainda estava em Minas, trabalhando com... Você observa que diversas pessoas da comunidade nessa época, algumas tinham cabelo grande, não tem mais, algumas o corpo, a circunferência diminuiu, algumas outras aumentaram. E o que houve? Eu queria muito, muito, muito agradecer a essas pessoas porque elas me fizeram acreditar em Campinas que era possível trabalhar com Python, que era possível acreditar que Python servia para qualquer coisa, que era gostoso de programar em Python, e que ia ter futuro esse negócio. Na época eu lembro que estava o maior hype assim, do ArcGIS XML.
E foi muito divertido ver aquilo, e era muito insano. Você olhava, nossa, que gente XML, que doido se desenvolver Zope. E, pessoal, todos que palestraram, que trabalharam na PyCon 1, meu obrigado mesmo de coração, porque foi o que mudou minha vida, é o que me deu o trabalho que eu estou hoje, foi a certeza que eu tenho que Python é imbatível. Eu também não sou cego de não enxergar outras tecnologias, mas Python é o que há, é divertido de trabalhar, é bacana. E foram essas pessoas, obviamente, algumas que não apareceram nessa foto também, os palestrantes, não palestrantes, a galera que estava lá, que me deram essa certeza. O meu obrigado mesmo. Essa sessão aqui é uma sessão que eu coloco de perguntas, que é o Fala que eu discuto, São Madruga, né, que todo mundo conhece. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se tem tempo, eu já morri aqui, mas se não der tempo aqui, lá fora a gente conversa. E eu queria agradecer a todos por me permitir estar aqui conversando com vocês, e tomara que essas dicasinhas sejam bastante úteis no portal de vocês. Obrigado mesmo. Palestra do Roberto Almeida. A gente vai ter 2 palestras de 10 minutos aqui. E depois a gente vai voltar para a trilha com Python no Rocker. Inclusive o Henrique está onde?